E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo tricolor, que já conhece seus adversários na Florida Cup do ano que vem, de 2025, e também está no mercado buscando aí dois laterais e um meia. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve aí e dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, a gente vai falar um pouco sobre a Florida Cup e também sobre reforços, beleza? Crédito e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. E olha só, o presidente do Tricolor, Júlio Casares, falou sobre a projeção do clube fechar o ano com prejuízo. Então a gente vai assistir o que o dirigente disse e depois o José Paes vai explicar os números do Tricolor pra gente. Pode rodar. Nós apostamos no título como foi a Copa do Brasil, antes o Paulista em 21 e depois a Supercopa em 24. Chegamos em outras duas finais e não logramos êxito. Mas agora em diante, a prioridade é essa equalização financeira para que em 4 anos e meio a gente consiga, com vários superávites, diminuir a nossa dívida. Então esse ano, esse déficit que será apontado já estava dentro do nosso cenário, do nosso radar, porque nós deixamos de vender jogador. Eu me lembro que na semana da decisão, um pouco antes da Copa do Brasil, nós tínhamos propostas por 4 titulares e nós não vendemos. Se vendêssemos ali, nós experimentaríamos um superávit, mas apostamos e demos sorte de ganhar o campeonato. E hoje sim, hoje nós temos um pouquinho mais de margem para tentar ganhar competitividade, mas olhando a dívida para preparar o São Paulo para o centenário em 2030. E também o estádio do Morumbi, que é o nosso objetivo de torná-lo mais confortável. José Paes, explica pra gente essa situação do São Paulo. Eu quis trazer essa entrevista aí do Casares, porque a gente aqui fala muito de dívida do Corinthians, aí a senhora fica brava, fala que só fala da dívida do Corinthians. Só do Corinthians, só quer falar da dívida do Corinthians. Cadê o São Paulo? Dívida, exato. O São Paulo aí pelo segundo ano consecutivo vai fechar o ano em déficit, né? Ano passado foi um déficit aí de quase, um pouco mais de 62 milhões de reais, esse ano deve bater 62, 63, mais do que esse valor. E assim, o São Paulo ano passado teve uma arrecadação recorde, mais de 680 milhões de reais, só que gastou muito mais, então por isso que fechou o ano no vermelho. Como disse o presidente aí, optou por contratar, por não vender, por ser campeão, foi campeão da Copa do Brasil, só que isso tudo tem um custo, né? Na gestão do Casares, a dívida do São Paulo está aumentando muito, já está para lá de 700 milhões de reais hoje a dívida total do São Paulo, e até por isso o São Paulo, para o ano que vem, vai ter o tal do FIDIC lá, né? O fundo que o São Paulo está fazendo para diminuir a dívida que tem com bancos e alongar o prazo de pagamento. Então assim, o ano que vem vai ser um ano muito difícil para o São Paulo, não vai ter grandes contratações, é um ano em que o São Paulo vai segurar realmente para tentar se adequar para chegar lá em 2030, no centenário do São Paulo, e poder gastar e poder ter um time mais competitivo. Nossa, lá em 2030 ainda falta... Em alguma hora tem que fazer. Em algum momento é preciso colocar um freio. O quanto antes, melhor. Sim. Agora, isso envolve uma série de situações. O departamento de futebol está preparado para esse tipo de ação? O torcedor, mais do que isso, a torcida. O torcedor vai ficar. O torcedor está de alguma forma envolvido nesse processo. Isso é importante, porque é claro, se você monta uma equipe modesta, uma equipe para tentar ter uma campanha um pouco mais modesta dentro do campeonato, muitos resultados não serão agradáveis. E aí você vai demitir o técnico, então aí você se desestrutura completamente, porque se você manda o treinador embora em função de resultados que não vêm dentro do que estão previstos, esses resultados, você vai ter que multa para pagar a treinadora e a conta não vai fechar. Então, é uma situação que não é simples de se acomodar, Zé. Já para o ano que vem também, o São Paulo anunciou que o segundo amistoso que ele vai fazer lá nos Estados Unidos vai ser contra o Flamengo. Então, dia 15 Flamengo é contra o Cruzeiro. Também vai também. Então, dia 15 de janeiro é um jogo contra o Cruzeiro e no dia 19 de janeiro é um jogo contra o Flamengo. E aí o São Paulo se reapresenta em janeiro, no dia 8, já viajando lá para a Flórida, para os Estados Unidos, joga até o dia 19, se prepara lá, volta ali pelo dia 20 e 21, e aí já vai estar rolando o Campeonato Paulista, no mínimo 2 rodadas aí. Então, como a federação mudou as regras, você pode colocar até 10 jogadores da lista B ali, do time sub-20, a tendência é que num primeiro momento o São Paulo tenha muitos garotos,
reforços ali nas primeiras rodadas e também alguns reservas que vão voltando aos pouquinhos lá da Flórida. Então essa é a ideia do São Paulo para um primeiro momento no ano que vem, porque não quer perder de jeito nenhum essa participação lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, porque o presidente Casares entende que é uma forma de mostrar a marca do São Paulo no mundo lá nos Estados Unidos. E obviamente São Paulo está trazendo recursos com essa ida aos Estados Unidos, com né? São Paulo não vai botar a mão no bolso para ir para lá. Não sairia do seu centro de treinamento, tem também o centro de treinamento de Cotia, para ir para os Estados Unidos para gastar dinheiro, né? É negócio. Ah, Arnaldo, mas como é que é? Cara, tem uma grande incógnita. Só um detalhe, como... a minha mãe que tem Alzheimer, muitas vezes reconhece o Abel, é o nosso meio que ponto de encontro no jogo do Palmeiras, que ela fica ali, não percebe muito. Quando aparece o Abel, ela olha pra mim, você é o Abel, né? O treinador do Palmeiras, como ele é bonito. Ela viu outro dia, a gente tava vendo o jogo do São Paulo, ela viu o Zubeldia, falou que homem lindo. Eu falei, mãe... Fala que, fala que ele, tá vendo? Veja mais. Fala que ele passeia lá no bairro a pé, né? Vai do centro de treinamento lá no bairro. A foto do ritmo de férias, né? Olha lá. É lá, ó. É a imagem de um clube em férias. Ele em não? Maceió, né? Com essa carinha assim, ó, na praia. Eu acho que a grande incógnita agora, né, com o resultado do Cruzeiro, garantiu o 6º lugar para o São Paulo, né? Então, o 6º lugar o São Paulo não perde mais. Ele pode até alcançar o Inter ou Fortaleza, dependendo de uma combinação maluca de resultados, mas é muito pouco provável. Então, é praticamente o 6º e não tira mais dali, não sai mais dali. Se o Botafogo for campeão, vai direto para a fase de grupos. Se o Botafogo não for campeão, vai jogar pré-Libertadores. Basicamente isso. A questão, tem muita gente projetando o Botafogo com o São Paulo na última rodada, mas os 3 próximos jogos do São Paulo, eles têm idêntica importância para o São Paulo. Nenhuma. A partir do Grêmio já. E aí, não sei as decisões, eu acho que quem está com alguma moléstia, o Caleta, não vai voltar nesses últimos 3 jogos. Falta uma semana para acabar a temporada. Uma semana. Assim, o jogo contra o Botafogo é um jogo sui generis, porque reflete o campeonato, Palmeiras, não sei o que e tal, isso aí esquece. Não, todos têm importância, né, cara? Porque a gente só fala do título, não, o Grêmio, se o São Paulo for com o sub-BB, o Grêmio pode ganhar, se salvar do rebaixamento. Eu sei o Juventude pode ganhar e se salvar do rebaixamento. Mas se você perguntar pro São Paulino se ele acha que tem ganhado o Grêmio, sim, Botafogo... não, eu tô falando pro São Paulino. Não, claro, pro São Paulino. Eu tô falando para a competição, para aquilo que a gente discute de... O meu ponto é o São Paulino. Sim. Eu já falei isso outro dia aqui. Não é ruim, mesmo todo mundo sabendo que tá todo mundo de férias, tá tudo beleza, tá tudo legal, o São Paulo terminar o ano com o Casares falando, amanhã, ano que vem a gente vai estar devendo 1 bilhão e o time meio... O que vai alterar, né? Não sei, não depende... se joga bem, se não goleia o Grêmio. Tudo bem. Não é o caso, né? Não, porque assim... Mas não, assim, na prática, Tironi, já... Claro que não muda nada. Chegou no... Mas muda o humor da torcida. Sim, jogar claro, bem. Todo jogo é importante. O chato lá que fala o Zubeldia tem que ir embora, porque não tem variação tática, porque não sei o quê. O Zubeldia inventa um esquema com 3 zagueiros, não sei quantos atacantes, o time vai lá e joga pra caramba. Fala, opa... Não vai ser agora, nesse momento. Qual o Sem último jogador. Em casa? Qual o último jogo de São Paulo em casa? Juventude. Grêmio, aí que tá, mas aí que tá. Existe mais mobilização do São Paulo instituição para a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Morumbi, segunda, do que para o jogo do Juventude na quarta-feira. Não tem promoção de ingresso, não tem não sei o que lá, não tem não sei o que lá. Então é aquela coisa, é 8 da noite, no meio da... Não é o jogo de fundo são os jogos do Palmeiras e do Botafogo, na quarta-feira. Então, assim, a questão aqui, o São Paulo já está com o Zubeldia com a cabeça em 25. E eu entendo, claro, qualquer jogo ele interfere no humor do torcedor. Agora, a posição não vai mudar, né? E não depende do São Paulo mudar, depende do Botafogo. Então, o que pode acontecer não é a mobilização total, é experiências para 2025. O William Gomes tem que ter uma chance? Vai ter uma chance. O fulano vai ter uma chance? Vai ter uma chance. Como o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo. Só que o Felipe Luiz foi campeão, né? Na Copa do Brasil. Desmobilização acho que teve o ano passado, depois do título da Copa do Brasil, né? Mas o Dorival campeão, título inédito. Pode tomar 5 do Palmeiras? Acho que não pode, né? Pode. E outras circunstâncias se vierem. Mas uma coisa como essa, por exemplo, vai lá contra o Grêmio, tá todo mundo desmobilizado, não sei o quê, pensando em 2025, toma uma cacetada de 4-0. Então, isso pode acontecer.
E acho que a questão aí é 2 clubes em completa diferença nesse momento. O Grêmio, vocês não têm noção que está a situação em Porto Alegre depois do presidente do Renato partir para o confronto e ameaça. Exato. É o irmão do jornalista sendo ameaçado na escola. Cara, os caras perderam a mão completamente. Sim, e o Grêmio muitas vezes perde a mão, né? Quando foi rebaixado, invadiram lá, quebraram o VAR, tal, não teve mais. Então o São Paulo vai encontrar um inferno, né? A promoção que o Grêmio está fazendo compre um ingresso, leve 2, né? Então você leva alguém de graça para encher o estádio. E é um jogo decisivo para o Grêmio. Para o São Paulo, nem tanto. O Paulo Gonçalves fala, Arnaldo, você é o melhor. Ele manda aqui. Muito obrigado. Obrigado, viu, Paulo Gonçalves. Pode mandar elogios aí pra gente, que a gente gosta. É bem bacana. O Flamengo vai jogar contra o Internacional, beleza, é um jogo importante. Mas vamos pegar esse rabicho de fim de programa para falar sobre Grêmio e Cruzeiro e Grêmio que aconteceu ontem, porque acabou ruim para todo mundo, Cruzeiro... Ruim para todo mundo. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, eu quero que você comente aí e deixe a sua opinião. Quais para vocês são as posições mais carentes para o São Paulo? Eu acho que é um consenso entre os torcedores são paulinos que as laterais e um meia de criação são as posições mais carentes para o São Paulo. Tanto é que no vídeo de ontem a gente falou um pouco sobre o interesse do Cruzeiro no Luciano, o Cruzeiro do Diniz, né? No Luciano, e eu até falei que seria uma boa para o Luciano ir para o Cruzeiro, onde ele poderia jogar na posição que ele se sente mais confortável, tendo um 10 atrás dele, né? Que lá, se eu não me engano, o 10 do Cruzeiro é o Matheus Henrique, se eu não me engano, é o seu número, o nome do menino lá, que tá jogando muita bola, por sinal. E o São Paulo poderia usar esse dinheiro para trazer um meia mesmo, entendeu? Porque se a gente for parar para pensar, o São Paulo precisa contratar um meia. No ano que vem, o Júlio Casares vai fazer uma força tremenda e vamos aqui supor que o Júlio Casares vai investir apenas 80 milhões em contratações. Não, nessa janela a gente não pode bater 100 milhões, a gente tem que 80 milhões, que seja 60 milhões. Você vai usar 20 milhões aí para comprar lateral e o restante você tem que investir no meia. Não sei o que o Júlio Casares vai fazer, tem que fazer, isso ele tem que fazer. E quando esse meia chegar, quem vocês acham que vai rodar nessa situação? O Lucas, o Ferreirinha, o Caleri? Não, gente, quem vai rodar nessa situação é o Luciano. Por quê? Porque se a gente voltar lá atrás, a LDU do Zubeldia, ela tinha esse meia. O Zubeldia deixa o Luciano em campo por... ele já até falou isso em entrevista. Ele gosta de jogadores que decidam os jogos. Ele disse que quando eu cheguei aqui eu tinha uma visão do Luciano e depois eu entendi que é melhor tê-lo próximo ao gol, dentro da área, ao lado do delanteiro, do lado do Caleri. E ali eu percebi que o Zubeldia entendeu, achou que o Luciano era um 10. O Luciano começou a oscilar bastante, porque o Zubeldia botava o Luciano para voltar para armar jogo e aí acabava não rendendo. E aí ele entendeu que o Luciano é um segundo atacante, ele é um cara que precisa que o time crie para ele. Só que a LDU do Zubeldia, ela não era assim, ela não jogava desse jeito. Esse cara de dentro, esse 10, ele era mesmo um 10. Ele é um cara que acionava os atacantes, que cadenciava o jogo quando precisava cadenciar, que acelerava quando precisava acelerar. Então, são coisas... A prova disso é São Paulo e LDU lá em Quito. Vocês lembram disso? O São Paulo... no jogo de ida tomou um vareio de bola. Por quê? Porque era um time rápido, era um time extremamente bem treinado, era um time que sabia atacar os espaços e tinha um cara no meio de campo que articulava o jogo. Hoje o São Paulo não tem esse cara, hoje o São Paulo depende do Lucas e do Ferreirinha. Esses dois caras criam um jogo pro São Paulo, às vezes com passe, como o Lucas criou, e o Lucas é o principal assistente do São Paulo essa temporada, com 7 assistências no Campeonato Brasileiro. Para vocês verem, né? O Lucas é atacante e tem 7 assistências no Campeonato Brasileiro. Então, assim,
o São Paulo ele depende ou de arrancada ou de passe do Lucas, como pro gol do André Silva, ou de dribles do Ferreirinha. O Ferreirinha ele não é um cara também de fica dando assistência, mas ele cria a jogada com drible, né? Geralmente as jogadas, mesmo que não terminem no Ferreirinha, às vezes elas começam com um drible do Ferreirinha de fora para dentro, passando por um jogador, e essa bola vai vindo de um lado do outro, chega no outro lado para chegar na finalização. Então as jogadas se iniciam com o Ferreirinha. O Luciano não é um cara que cria, o Luciano não é um cara que dá assistência, que dá passe, que cadencia, que organiza o jogo. O São Paulo precisa desse cara. O São Paulo precisa urgentemente desse cara. E aqui não é uma crítica ao Luciano como pessoa ou como segundo atacante, porque eu, particularmente, adoraria um outro sistema para adequar Luciano e Calleri na frente. Para mim, por exemplo, quando o Rogério Ceni jogava, o Ceni jogava no 4-4-2, né? Você tinha Patrick, Igor Gomes, Luciano e Calleri. O Luciano jogava ao lado do Calleri. O próprio Diniz, se eu não me engano, também jogava assim, né? Na época com Brenner e Luciano. Jogava Brenner e Luciano, jogava Nestor e Igor Gomes, se eu não me engano. Era um 4-4-2. Pra você ver, o Luciano precisa de uma formação que favoreça o desempenho dele, favoreça as características dele. Porque ele não é um mau jogador. Longe disso, o Luciano é longe de ser um mau jogador. Mas no atual time do São Paulo, ele atuando nessa posição, ele mais atrapalha do que ajuda. Ah, mas ele tem 15 gols na temporada. Gente, o Luciano não tem tantos gols decisivos assim na temporada. E a gente tem o Calleri, que tem gols decisivos, como na Libertadores. Ah, mas perdeu o gol. Mas ele fez. Se o Calleri não faz aquele gol, o São Paulo nem ia para os pênaltis. O Lucas também tem muito gol na temporada, muito gol decisivo. E o Lucas, além de gol, tem muita assistência, né? O Luciano geralmente tem gols em jogos fáceis. E a grande questão quando o Luciano faz gol, eu até falo aqui muito para os inscritos, quando o Luciano faz gol, tudo fica bem. Mas quando o Luciano não faz gol, a gente joga com a menos. Esse para mim é o principal custo-benefício de ter o Luciano. E o Casares vai ter que se virar para dar um time competitivo para o Zubeldia ano que vem. A gente tem que entender também que volta o Alisson e volta o Pablo Maia. Michel Araújo deve voltar. O São Paulo tem um time extremamente organizado, tem um time competitivo. O São Paulo tem um time também competitivo e se chegar dois laterais, se chegar um meia, o São Paulo vai ser um time extremamente equilibrado. E o Zubeldia, ele é capaz, tem muita gente que não gosta do Zubeldia, mas eu acho que o Zubeldia é capaz de fazer do São Paulo um time competitivo. Porque, se a gente for parar pra pensar, gente, o trabalho do Zubeldia não é bom. O trabalho do Zubeldia é infinitamente melhor que o do Carpini. O Carpini destruiu o time do Zubeldia. E pra mim, esse São Paulo joga mais bola que o São Paulo do Dorival. São Paulo é um time mais confiável que o time do Dorival. O time do Dorival não ganhou fora de casa no Campeonato Brasileiro. Esse time do Zubeldia, até mesmo com jogos com time reserva, se eu não me engano, contra o Cruzeiro fora de casa, o São Paulo ganhou. Então, esse time, querendo ou não, o time do Zubeldia é um time mais confiável que o time que o Dorival tinha, né? Isso também a gente tem que pontuar. Então, eu entendo que o Zubeldia tendo pouca coisa, ele consegue fazer esse time jogar mais. Eu também vejo que o time do São Paulo bateu no teto de nível de atuação. Eu não vejo o São Paulo jogando melhor do que joga hoje. Com essas peças, com esses jogadores, com esse sistema, para mim, o São Paulo bateu no teto. Não tem mais o que tirar desses jogadores e desse sistema. Vai precisar de algo novo para fazer o São Paulo jogar mais. Esse algo novo pode ser uma troca de sistema, ou esse algo novo pode ser jogadores novos. Se você traz dois laterais de bom nível e um meia de nível muito bom, você pode aumentar o nível de performance desse time. Você pode fazer esse time jogar mais do que está jogando. E ser competitivo não garante título. Infelizmente. Em 2023, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, sendo um time competitivo. O São Paulo dificilmente dominava os seus adversários, fora de casa muito menos. O São Paulo era um time competitivo que vendia caro qualquer derrota, qualquer empate. O São Paulo vendia caríssimo. Mas
esse ano só ser competitivo não funcionou. O São Paulo foi competitivo contra o Atlético Mineiro? Foi, mas tomou um gol no final e não conseguiu vencer fora de casa. O São Paulo foi competitivo contra o Botafogo? O primeiro tempo lá foi amassado, depois igualou o jogo. Aqui no Morumbi, o primeiro tempo bem esquisito, com aquela falha do Luiz Gustavo, e o segundo tempo o São Paulo amassou o Botafogo. Mas não foi suficiente. Só ser competitivo, às vezes, não é garantia de te dar títulos. Geralmente, times que ganham o campeonato não são times só competitivos. São times que têm algo a mais. São times que têm um nível a mais. São times que têm algo de diferente. Você tem que ter pelo menos algo de diferente. É um time extremamente bem treinado. Por exemplo, o time do Fernando Diniz, que foi campeão da Libertadores, era um time competitivo, como o do São Paulo não era um time cheio de estrelas, porém, era um time extremamente bem treinado. Os jogadores sabiam o que fazer, a roda girava, encaixava. Era um jogo quase que automático. Era o diferencial daquele time. Você tinha também o John Kennedy e o Cano, que estavam numa fase espetacular, que ajudaram. O São Paulo não tem isso. O São Paulo é um time organizado, bem treinado, mas não é um time assim que vai envolver o adversário com o seu futebol. Ainda não é. Não é. E também não tem jogadores extremamente diferentes. Você tem o Lucas, mas o Lucas não consegue carregar esse time do São Paulo sozinho, principalmente porque o nível dos jogadores do São Paulo são níveis ok. São níveis ok. Você tem o Alan Franco, que tá destoando. A gente tem o Arboleda, que não sei porque não tá jogando, mas os laterais são um ponto fraco do São Paulo. Até que Alisson e Pablo Maia voltem, não tem como cobrar de Luiz Gustavo e Alisson o que Alisson e Pablo Maia faziam, né? Luciano atuando por dentro, não precisa falar muita coisa. O Lucas é o cara fora de série. O Ferreirinha é um jogador que, comparado quando começou, agora já tá num nível bem melhor. E o Caleri não tá naquela fase artilheira, a bola chega, o Caleri tem... Até porque a bola não tá nem chegando pro Caleri, né, gente? Se a gente for bem sincero, o Caleri não recebe passe pra fazer gol. O Caleri recebe tijolada, recebe pancada. Eu até falei nisso sobre o André Silva. O André Silva é um cara que precisa mais do time que o Caleri, porque o Caleri, a bola vem rifada, vem um chutão pra frente, o Caleri escora 2 zagueiros, a bola bate, morre, o Caleri segura a bola, faz o pivô, ou sofre a falta, ou segura a bola até o time sair e consegue dar prosseguimento. O André Silva não é esse cara. A gente viu o André Silva querendo fazer pivô no jogo anterior, cara, os caras só engoliam ele. O zagueiro chegava e engolia ele. O André Silva não é esse cara. O André Silva é o cara que tem que receber a bola no espaço futuro, receber a bola no ponto futuro. É o cara que se movimenta mais, tem mais qualidade técnica que o Caleri para sair da área, para tabelar, para fazer um passe, para correr. Ele é um cara muito mais dinâmico que o Caleri, mas é o cara que precisa mais do time. Essa bola tem que chegar com qualidade no André Silva, né? Tem até uma frase, se eu não me engano, foi do Tirone ou do Arnaldo, não sei quem é quem, sinceramente, que o futebol do Caleri favorece o São Paulo, mas o futebol do São Paulo não favorece o Caleri. A mesma coisa, não só a mesma coisa, mas na questão do André Silva, o André Silva precisa muito mais do time do São Paulo do que o time do São Paulo. O André Silva, essa bola tem que chegar. O Lucas tem que conseguir dar aquele passe pro André Silva. Ele vai ter a velocidade para chegar na frente dos zagueiros. Se você for ver o gol do André Silva contra o Atlético Mineiro, o André Silva dá 2 passos para dentro, o zagueiro dá 3, o André Silva vai por fora e o Lucas acha o passe. Então, é isso que eu tô falando. O André Silva precisa muito mais do time para fazer gol do que o Caleri. O Caleri, ele se vira melhor e ele ajuda mais o time. Deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário, eu quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!